Meu querido irmão, minha querida irmã, nós desde quarta-feira iniciamos um novo tempo litúrgico. Fizemos uma pausa no tempo comum, nós o retomaremos mais para frente. E iniciamos com a imposição das cinzas um novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. Naquela ocasião de quarta-feira, quando impusemos as cinzas como sinal do início deste tempo, nós recordamos que o tempo da Quaresma é, sobretudo, um tempo em que nós fazemos a experiência fundamental do amor de Deus por nós. Esta é a marca principal do tempo da Quaresma. E por isso, porque nos descobrimos amados por Deus, é que sentimos no coração o desejo de mudar de vida, de nos converter. E por isso fazemos penitência e assim por diante, todas as práticas que marcam este tempo da Quaresma. O importante é a gente entender que nós não nos convertemos para que Deus nos ame ou nos perdoe. Na verdade, o amor e o perdão de Deus vêm primeiro. E é por isso que nós nos convertemos. Porque a nossa conversão, a penitência que realizamos, o jejum, as práticas próprias desse tempo, eles são resposta de amor ao amor que de Deus nós experimentamos. Do contrário, se não forem respostas de amor, eles são esvaziados de sentido. Muito bem, a partir disso, a primeira afirmação que gostaria de fazer com você é do amor de Deus. Justamente porque nós, neste período, repito, buscamos esta experiência. Abra comigo a sua Bíblia ou o seu aplicativo em Gênesis 2, versículo 7. Este trecho, aliás, todo o livro de Gênesis praticamente, mas sobretudo esses trechos iniciais, eles são repletos de imagens, de metáforas, que enriquecem a sua comunicação. Vamos ficar só no versículo 7. Aqui se fala da criação do homem, da criação do ser humano. E já há uma diferença entre a criação de outras coisas. Porque Deus cria pela palavra. Deus disse, Deus disse, Deus disse e assim se fez. Quando chega na criação do ser humano, é que começam a aparecer estas imagens todas especiais. Então veja aí, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O pó da terra, nós estamos aqui tratando, portanto, de um ser frágil. E a beleza está neste verbo, formar. Algumas traduções trarão modelar. De qualquer maneira, imagine Deus, porque esta é a imagem que está sendo sugerida, Deus que está se entretendo com a sua criatura. Está perdendo tempo com ela, está dando uma forma que lhe apraz, que está no seu coração, portanto está imprimindo nessa criatura seus vestígios, diríamos hoje, suas impressões digitais. Isto é belo, é uma imagem riquíssima. É o Todo-Poderoso Criador se entretendo com a criatura e tratando-a com carinho, com ternura, com amor. Mas se não bastasse isso, o autor vai mais longe. E ainda no versículo 7 diz: e ele soprou sobre o ser humano o sopro da vida. De fato é isso. A imagem do sopro voltará tantas outras vezes na Escritura. Basta lembrarmos Atos 2, do dia de Pentecostes, um vendaval encheu a casa. Este sopro de Deus vem do seu interior, nasce de dentro dele, nasce de suas entranhas. Ele está partilhando com esta criatura com quem ele está se entretendo com todo carinho. Ele está partilhando a sua vida interior. E a beleza é que, versículo 7 ainda, a última frase: e então o homem, o ser humano, passou a viver.
Veja, a vida que há em mim, a vida que há em você é de Deus, é divina. Você e eu não somos qualquer coisa, nós somos um presente de Deus. Por isso dizíamos lá já na quarta-feira de cinzas: cuide de você, trate-se bem, se ame, se queira bem, porque você não é qualquer coisa, você é precioso aos olhos de Deus. Ele te amou, Ele te acariciou, Ele te deu a forma que lhe apraz, Ele soprou sobre você a sua essência, a sua vida interior. Se você vive é por causa disso. E aí sim, a gente avança o texto, e esse trecho de Gênesis, o autor tem uma intenção, que é explicar por que uma criatura tão amada, tão boa, é capaz de fazer coisas más. Por que existe a maldade no ser humano, no coração do ser humano? Ao tentar explicar como esta maldade atingiu o ser humano, o autor tem uma preocupação, que é afirmar que ela não vem de Deus. Deus não criou o homem mau, Deus não criou o homem pecador. O pecado é algo depois da criação, que por exercício da liberdade do ser humano, atinge frontalmente o ser humano e lhe causa uma ferida. E qual a raiz do pecado? Está aí, veja aí comigo no seu texto, no versículo 4 e 5. Quando está dialogando com a mulher, a serpente diz a ela, depois que a mulher explica por que o Senhor tinha dito que eles poderiam comer de todas as árvores, menos daquela do centro do paraíso. A serpente diz à mulher: não, isso não é verdade. Vocês não morrerão se comerem dessa árvore, do fruto dela. Mas, versículo 5, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. Aqui está a raiz do pecado, que a doutrina católica chamará de pecado original. É o querer ser como Deus, é o querer viver independente dEle. É o dizer a Ele de alguma forma: não preciso de Ti, sei tomar as minhas decisões, sei gerir a minha vida sem a Tua graça, sem o Teu apoio. Eu tenho competência para isso. É aí que está a raiz. E este pecado original, dirá a doutrina da Igreja Católica, ele atinge de maneira universal todo ser humano. De maneira que nós dizemos que nós nascemos no pecado, mesmo sem ter pessoalmente cometido um pecado. O pecado original, portanto, não se trata de um pecado pessoal. A criança, ainda que está embalada no colo do pai e da mãe, não teve tempo de pecar, mas ela já é pecadora, e nós observamos isso. Basta entregar uma criança aos seus instintos, para a gente saber que ela se encaminha naturalmente à sua destruição. Por instinto ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é por instinto. Por isso, aliás, que nós batizamos as nossas crianças. Não dizemos: quando ela crescer ela escolhe. Não, porque a nossa fé, a partir destas fundamentações, nos diz que todo ser humano, ao nascer, tem necessidade de salvação, precisa da salvação, porque já nasce pecador. E é por isso que você e eu, no Salmo responsorial, cantamos várias vezes: piedade, ó Senhor, tende piedade, porque nós pecamos contra vós. Tanto pelo pecado original, que marca a nossa vida, sim, o batismo apagou a culpa que nós trazemos, mas ficaram as consequências, são estas inclinações nossas para o mal.
E tanto pelo nosso pecado pessoal, por atender essas inclinações e escolher o mal. Piedade, Senhor, nós pecamos contra vós. E quanto mais, repito, nós entendemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer bem, que o Senhor tem carinho por nós, mas nós nos percebemos faltosos. Mas, Padre, onde está a boa notícia nisso tudo? Porque até agora o Senhor deu uma série de más notícias. A boa notícia vem na segunda leitura. É verdade que se nós nos entregarmos aos nossos instintos, o nosso caminho natural, diz a experiência, você comprova isso com a sua vida, eu com a minha. Se nós nos abandonarmos aos nossos instintos, o nosso caminho é a destruição, a autodestruição. Mas aí é que está. Da mesma forma, pegue aí a sua Bíblia, vá comigo lá, segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 5, versículo 19, leia comigo. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, de desordem, de caos. Deixa eu só falar um pouquinho mais disso aí. Olha que diferença, lá em Gênesis ainda. Quando Deus cria o homem e a mulher, há uma harmonia ali. Ele tira a mulher, a imagem é essa, da costela do homem. Os dois são uma coisa só. Depois que o pecado entra, que atinge, que fere os dois, a gente viu na leitura, eles se descobrem nus e se vestem. O que é isso? Antes, os dois não representavam um para o outro ameaça alguma. Depois do pecado, sim. Um para o outro começou a ser uma ameaça, de maneira que se descobrem desprotegidos, mas desprotegidos em relação a quem? Ao outro que me olha. E precisam se proteger, porque o outro representa uma ameaça para mim. A desordem que o pecado causa na harmonia da criação. Pois bem, versículo 19: com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Aqui está a boa notícia. Assim também, pela obediência de um só. E aqui está a razão pela qual Deus se fez homem, Deus se fez ser humano. Pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. É por isso que nós dizemos que Ele é o nosso Salvador. Porque se é verdade que nós, pelos nossos instintos, nos encaminhamos por uma autodestruição, é só Ele capaz de nos salvar disso. Por isso se fez ser humano, por isso chegou tão perto de nós. A nossa vida, o nosso curso, o curso de nossa vida tem salvação. Ele é o Salvador. Esta expressão tem peso. Por isso os meus olhos são fixos nele, por isso o meu coração é fixo nele. Por isso eu direi daqui a pouco na liturgia: é por Cristo, é com Cristo e é em Cristo. Por quê? Porque não há salvação fora dele. E aí, posto isso, nós estabelecemos uma marca característica da vida cristã, que é justamente esta batalha. Nós, atingidos pelo pecado, precisamos voltar a ser o que fomos um dia. E para isso, claro que isso precisa da nossa resposta, do nosso sim cotidiano, mas para isso nos é dada a graça no Senhor Jesus. E é com ela que nós vamos à frente, é com ela que nós avançamos, é com ela que quando caímos nos levantamos de novo e continuamos. Porque a vida cristã é marcada por essa tensão, vamos dizer, positiva. A graça que vai me sustentando e fazendo vencer o pecado em mim. E é por isso, e termino, que o Evangelho de hoje nos falará das tentações do Senhor. Das tentações de Deus feito homem. O Evangelho também, meu querido e minha querida, é amplo de imagens, é uma riqueza de detalhes. Nós não temos tempo, infelizmente, de aprofundá-lo. Mas gostaria de destacar aqui algumas ideias que podem servir
para que você aprofunde isso na sua meditação ao longo da sua semana. Preste atenção nas 3 tentações de Jesus. Você verá que Jesus é tentado, sobretudo no seu ser e no seu ter. Por que é tentado no seu ser? Porque as 2 tentações primeiras começam assim. O tentador diz: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E depois dirá: se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O Senhor está sendo tentado no seu ser. E quando nós o somos? Sempre. Todas as vezes que nós, por aquilo que nós somos, ou o que é pior, por aquilo que nós julgamos ser, mas vamos ficar por aquilo que nós somos de fato, nós nos sentimos melhores que os outros, mais santos que os outros, dignos de alguns privilégios. E aqui teríamos inúmeros exemplos para oferecer. Aquele filho mais velho que diz para o pai e para a mãe que porque é o mais velho tem que ter privilégios em relação aos outros. Aquele funcionário que tem mais tempo de casa, que fez isso, fez aquilo, se sente melhor que o outro, porque aquele agente de pastoral na comunidade, que tem tantos anos de paróquia, como é que eu não vou ter um lugar especial? Como é que eu não vou? Afinal de contas eu tenho tanto tempo de paróquia. Padre, como é que o senhor vai dizer não para mim? Afinal de contas eu sou um dizimista. É a tentação do ser. E o demônio conhece bem isto em nós. Ele sabe que ali está o calcanhar de Aquiles. Somos tentados pelo nosso ser a nos sentir melhores que os outros. E utilizamos, como alguns exemplos que dei, artifícios belíssimos, estratégias fantásticas para dizer que somos melhor que alguém. E a terceira tentação é a do ter. Queremos ter e ter muito, e isso não acaba nunca, e ter mais, porque o ter é poder. E é isto que me coloca na dianteira e me faz melhor do que os outros. No fundo, meu querido e minha querida, a verdade é que dentro de nós, dentro de cada um de nós, habita um menininho. Você, mulher, uma menininha, egocêntrico, egocêntrica. E que muitas vezes nós não só damos voz a este menininho, a esta menininha, que fica gritando dentro de nós, como nós alimentamos. E na vida adulta agimos como crianças. Na vida em Cristo agimos como crianças. Qual é, portanto, o antídoto para isso? Foi o que nós dissemos na última quarta-feira. É assumir atitudes que nos façam sair de nós, olhar para o outro, nos perguntar pelo outro. Porque este sair de nós é a lógica da cruz do Senhor. Enquanto nós vivermos buscando o para nós, nós vamos nos perdendo. E é por isso que, inclusive, é tão importante falarmos num tempo como esse, de uma campanha de fraternidade. Porque é este exercício, é um dos, claro, não é o único, é um dos que está dizendo para nós: olha para o teu redor, faça alguma coisa pelo que você vê. E aqui, mais uma vez, muito cuidado com discursos religiosos, me perdoe a expressão, que são travestidos de uma fidelidade a toda prova ao Senhor, mas que se resumem no: vamos viver uma quaresma para minha santificação, para minha purificação, para minha santidade, para eu me purificar, para eu... Desculpe, não tem nada de evangélico numa coisa dessas. Ah, então, padre, o senhor está dizendo que eu não devo olhar para mim? Não, claro, nós devemos olhar para nós, mas nós nos descobrimos quando saímos de nós. Porque senão eu uso um discurso religioso, pseudo-fiel ao Senhor,
para satisfazer o menininho que mora dentro de mim. O caminho, meu querido e minha querida, é o da entrega da própria vida. Se o que eu disse não te convenceu, então vá lá no Evangelho e veja lá o que o Senhor diz: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por causa de mim, este vai salvá-la. E termino dizendo: se você não o fez, escolha para a sua quaresma práticas, penitências, jejuns, que de fato te façam sair de você e ir ao encontro do outro. Não que as outras práticas não sejam valiosas, cada prática tem o seu valor. Mas é que, sobretudo no nosso tempo, nós precisamos nos convencer de que este é o caminho privilegiado de realização pessoal, de santificação da própria vida, de santidade. Sairmos de nós mesmos para nos encontrarmos no outro. Amém.